Deus é fiel. A presença do Senhor nos sustenta. Somos gratos. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Até este momento, o Senhor nos sustentou. Eu não sei quanto a você. Não sei as circunstâncias que têm cercado o seu caminhar. Mas eu posso lhes assegurar. Pastora Luciana Cunha, bem-vinda, Deus abençoe. Crislaine, Tânia, sejam bem-vindas. O Senhor é fiel. E a fidelidade do Senhor se manifesta na exata medida da sua palavra. E olha que interessante. Na palavra está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus. Assim também está escrito que o Senhor, o guarda de Israel, ele não dorme. Nem o sol vai te molestar durante o dia, nem a lua durante a noite. Salmo 121 nos ensina isso. O Senhor é quem me livra, o Senhor é quem guarda a minha alma. Jaciara, Mislene, bem-vindas, Deus abençoe. Mesmo no meio das circunstâncias mais delicadas, Jaque Brito, bem-vinda. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mas o meu socorro vem do Senhor. Aquele que fez os céus e a terra. Deus é fiel. Luciete, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero incentivar você nesta noite de quinta-feira, 27 de julho de 2023, a declarar comigo que Deus é fiel. Não importam as circunstâncias, as adversidades, as crises, os vales, os desertos, as provas, as fornalhas, as covas de leões. Aliás, por falar em leões, a pastora Luciana já me recrutou para ministrar na live segunda-feira à noite do Despertar das Leoas. Eu fico apavorado quando sou chamado para ministrar para um despertar de leoas. Eu me sinto um verdadeiro leãozinho na cova dos Daniéis. Pois é. Mas esteja você numa fornalha, esteja você numa cova de leões, esteja você onde estiver, o Senhor é quem me livra. O Senhor é quem guarda minha alma. É o Senhor quem me sustenta. Maria Joana, bem-vinda, Deus abençoe. Gambarra, psicopedagoga, Deus abençoe. Eliette, Deus te abençoe. Que você seja neste momento, pastora Valdicélia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Canal de bênçãos para convidar outras pessoas para estarem conosco nesta noite de ministração da palavra. Porque eu tenho certeza que na medida da palavra de Deus, Ele se revela e manifesta a sua fidelidade. Queridos, eu tenho acompanhado uma situação de uma idosa que já está em estágio terminal. E orando e falando com sua filha todos os dias, ministrando a palavra ao lado daquele leito de hospital, onde jaz uma senhora idosa, farta de dias. E eu dizia para a filha dela: agradeça, porque o Senhor cuidou de cada detalhe. Permitiu que fosse aberto o leito, que fosse preparado o médico certo, no momento certo, na situação certa. Pastor Gesiel, seja bem-vindo, Deus abençoe. Lembre-se da fidelidade do Senhor em cada momento da sua caminhada. Porque em momento algum, Ele disse que você não passaria por dificuldades. Cristina Rocha, Deus te abençoe, boa noite, bem-vindo.
Pelo contrário, João 16,33, ele faz uma advertência. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Shalom. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. E a minha oração nessa noite é simples. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E é isso que eu tenho ministrado todos os dias ao longo dessa semana inteirinha. Para aquela situação de um momento de despedida. Marcos Delfino, Deus te abençoe. Josiane Oliveira. Lembrando do cuidado de Deus e da sua fidelidade. A fidelidade do Senhor se manifesta em todo o tempo, mesmo no meio das aflições. Por isso Paulo escreve aos Romanos dizendo, quer vivamos, quer morramos, o importante é que somos do Senhor. Angélica Fernandes, Deus abençoe. O importante é sermos e permanecermos no Senhor. E com estas palavras introdutórias, eu quero incentivar você a compartilhar esta live, convidando pessoas para estarem conosco nesta noite de bênção e de fidelidade dos céus. Em nome de Jesus. Abra o seu coração, eu já vou convidar o pastor Gesiel para estar conosco. Mas aproveite este momento e vá compartilhando. Seja canal de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Shalom. Seja bem-vindo, pastor Gesiel. Deus abençoe. Meu amigo pastor, tudo bem? Tudo melhor agora. Que bom estar com você nessa noite maravilhosa, noite de ouvirmos algo da parte do Senhor. E fiquei tão impactado com essa mensagem introdutória do Senhor aí. A gente, quando vai ministrar numa live, principalmente uma live com grande responsabilidade quanto a sua, pastor, a gente fica pensando, né, o que o Espírito de Deus quer para nos manifestar, nos ministrar nessa noite. E o Senhor começou a falar sobre essa questão, né, das argúrias, das dificuldades, mas que o Senhor está conosco, né? Então, muitas das vezes, nós como cristãos, a gente tem um romantismo, pastor, de achar que a gente não passa luta, que a gente não tem dificuldade, que a gente não tem tristeza. E eu ouvi o Senhor dizer, né, que nessa noite aqui, sobre essas coisas que têm acontecido. E nós temos que parar com essa situação de achar que nós estamos perfeitos. Não, nós estamos em aperfeiçoamento. Aí eu pego muito o que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Que não que ele tinha alcançado a perfeição. Aí você imagina bem o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que teve um encontro com Cristo, aquele que caminhou com Cristo por tantos anos, que o Espírito Santo ministrou para ele, pastor. Então, ele que foi aceito como apóstolo após a morte de Cristo. Então, assim, a grandeza de um homem muito forte, ao mesmo tempo com muita sensibilidade, hombridade, senso de sensatez. E a gente vê muito isso sendo tirado do nosso meio. Parece que hoje existe uma situação de que tem de ter vitória o tempo todo, sabe? Se a palavra não for focada no objetivo, né, que é a vitória em Cristo, porque parece que ela não chama muita atenção. E é uma coisa que eu sempre tenho tido, assim, a responsabilidade em Deus de entender que a palavra, ela é para o aperfeiçoamento, o aprimoramento, para realmente ser construído algo em cima pela própria palavra. Então, por isso que eu gostaria de, nessa noite, que essa live que é proposta como cura pela palavra. Ei, você que está aqui, convide alguém.
para ser curado nessa noite, mas pela palavra, tá? Talvez aqui, o Senhor hoje não me use, né? Com os dons de revelações, talvez hoje não, mas com certeza vai nos trazer uma palavra rema, revelada da parte de Deus. Amém? Prazer estar com você, meu querido. Sinta-se à vontade, pode se apresentar, pode deixar Deus te usar da maneira como Ele aprouver. Fique à vontade, sinta-se mais do que bem-vindo e em casa. Amém, meu querido. Muito, muito feliz, como disse. Quero agradecer aos irmãos que estão chegando aí, né? Alguns que eu vi pelo nome aí, alguns convidados da gente, o Júnior, lá na cidade de Piranhas, lá em Goiás, né? Um grande amigo que nós temos ali em Goiás, os nossos irmãos que vão entrando aí, tá? Seja aí muito bem-vindo nessa live. E já segue aí o nosso amigo pastor Alexandre Montresol, viu? Já segue ele aí, porque quase todas as noites ele tem uma live aí top para entregar as palavras de Deus ao nosso coração. É uma pessoa que temos eu e o pastor Aval, temos muito carinho. Está aí meu filho do coração, Vinícius Daniel, chegou, obreiro da nossa igreja, ali na Ádvoa Santa Lúcia, aqui em estado de São Paulo. E alguns dos nossos membros estão chegando aí. E pastor Montresol, ele tem sido um aliado, um aliançado no reino do Espírito, mas não é aquela aliança, né, feita de acordo com portas que serão abertas. Não, é alianças dos céus mesmo, de fato, de direito, né? Então, é um enorme prazer estar com você nessa noite. E umas coisas que eu tenho visto, sabe, pastor Montresol, eu e Val, nessa última viagem que fizemos para a Itália, passeou a Tatiane, né, mas o pastor Pablo, lá de Bom Jardim de Goiás, está aí também. A Duda chegou aí, tá, lá de Santa Lúcia. Vamos compartilhando aí, Duda, Tatiane, o pessoal de Goiás, o pessoal de São Paulo, vai compartilhando a live aí, que vai ser bênção dos céus. Ei, e eu e Val na Itália, nessa última viagem, e já na madrugada lá, que nos primeiros dias a gente não consegue conciliar o sono. E aí, pastor, eu me lembrei do senhor, quando nós estávamos naquela igreja, né, ali com algumas situações, com vários pastores da região sul da Itália. E aí, eu me lembrava daquela promessa que Deus tinha feito através da sua boca, né? E eu estava naquele dia na live, um tempo desse atrás, um ano e pouco atrás, a qual o Senhor usou, Deus usou o Senhor para nos falar que seríamos, então, enviados para estar pastoreando pastores. E naquela feita, eu como presidente, olha só quem está aí lá, é o Melo, meu querido, Deus abençoe Melo, Melo aqui de Araraquara. Meu irmão, tem mais de 5 anos de amizade, viu? Não é de hoje, não. Isso aí é irmão, mas amigo mais chegado que irmão. E aí, o que acontece? Eu, naquela madrugada de oração, a gente passando algumas situações, algumas pressões, porque, como eu disse, a vida com Cristo, às vezes, não é aquele mar de rosa que a gente tanto espera. E aí eu só me lembrava daquilo a qual nós fomos ministrados pelo Senhor. Então, meus queridos, eu tenho um carinho muito grande por esse homem de Deus aí, pastor Montresol, viu? Deus abençoe a tua vida, tá? Tem eu sempre tenho aquela situação que a gente sempre diz, né? E vive, que a unção que você respeita é a unção que você carrega, tá? Então, eu tenho você como uma pessoa que realmente tem sido boca de Deus, né? Com toda essa estrutura que Deus tem colocado em você. E você é igual a mim. Ama estar com os pastores, né? Ama estar em comunhão com os outros pastores. E a gente veio da liderança de 4 anos no Conselho de Pastores ali no estado de Goiás. E agora nós estamos nesse novo desafio, né? Desde dezembro, aqui pastoreando uma igreja aqui em São Paulo, não é? E Deus tem feito grandes coisas, tá? Aqui, boa parte da igreja que serve a Deus conosco ali, né? Alguns irmãos estão chegando, vão convidando as pessoas aí, tá? E é muito bom estar com você nessa noite.
Meus queridos, pastor, como eu disse, é uma responsabilidade muito grande a gente falar sobre cura pela palavra de Deus. E Deus me levou nessa noite e alguns trechos da palavra de Deus, e eu comecei a buscar em Deus o que eu estaria ministrando nessa noite. Pensei em alguma coisa, e sempre as palavras a qual vinham ao meu coração são palavras que nos trazem um certo confronto. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E é a palavra de Deus que eu tenho para nós nessa noite. Né? O irmão Vinícius colocou aí, a Ádiba, né, Santa Lúcia em adoração. É verdade, Vinícius. Chama o pessoal aí, Vinícius. Chama o povo e vem. E segura, meu filho, que vai ser bênção dos céus. O primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 18, eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Ei, pegue essa palavra. Olha só, Damiana Vital, a minha ovelhinha lá de Goiás. Que saudade de você, tá? Olha só, a Aline, aqui de Santa Lúcia, né? No versículo 30, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, versículo 30. Para quem conhece de Bíblia, sabe do que se trata esse capítulo 18. É um capítulo a qual vai nos trazer algumas chaves em relação a um grande homem de Deus chamado Elias. E nessa feita, olha só o que diz a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma vala, ou na minha versão está um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e deitai-ma sobre o holocausto e sobre a lenha e disse, fazei isto uma segunda vez. E o fizeram pela segunda vez. E disse ainda, fazei isso pela terceira vez. E fizeram pela terceira vez. Da maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego ou a vala que encheu de água. Amém? Meus irmãos, olha o que o Senhor me colocou ao coração. Bem-vindo, Vitor! Deus abençoe. O Vitor, a Isa, Deus abençoe vocês aí que estão chegando. Olha só, nossa igreja, o Águia Santa Lúcia, chegou, né? O nosso Instagram oficial, tá aí. Meu amigo Douglas, né? Diretor aí da nossa mídia, da nossa igreja. Ei, o Senhor me trouxe essa palavra e eu comecei a pensar, meus queridos, você que está aqui sempre acompanhando o pastor Montresol, você quer a sua cura, você precisa da sua vitória, você precisa de ser curado por nosso Jesus, você precisa de ser, sabe, ter a sua vida realmente tocada por Ele. Mas, para que isso possa acontecer, a primeira coisa que nós devemos entender, pastor, é que nós devemos estar devidamente restaurados. Nós devemos estar devidamente conectados. Olha só essa situação. Vem uma situação tão complicada que depois de muito tempo de seca, né, mais de 3 anos sem chuva, então o profeta Elias se encontra com Obadias numa situação tão complicada
que Acabe, Obadias, que era secretário de Acabe, no início desse capítulo você vai entender sobre isso. Obadias, que era um homem de Deus, um profeta do Deus Altíssimo, que tinha saído para procurar nos abrolhos, procurar junto ali aos antigos rios de águas, para ver se tinha ali alguma verdura para que se desse para os animais. E o que ele vai encontrar é o próprio Elias naquela situação. O profeta Elias vai dizer: ei, olha, Obadias, diga ao rei que eu quero me encontrar com ele. Obadias então teme, porque sabe que o rei era um homem implacável, um homem que carregava diversas cicatrizes em relação à morte, em relação ao sangue. E Obadias vai tremer. E Obadias vai dizer: não vou fazer isso. Vai morrer eu e você. E vai lembrar a Elias dizendo: ei, nesse tempo que você profetizou, eu escondi 100 profetas de Deus, de 50 em 50, e dei água e pão numa dificuldade muito extrema. E agora, como que eu vou chegar para o rei Acabe e dizer: ei, Elias quer te encontrar? Mas Elias vai dizer assim: não, é de Deus esse encontro. Elias era um homem muito corajoso. E aqui a gente aprende algo. Ei, você quer andar com Deus? Você quer realmente ser curado pela palavra? Aprenda e mude essa situação sua. Você que não tem coragem, comece a ser corajoso hoje. Sabe? Eu costumo falar com a Val assim: olha, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tenha ousadia. Se você não tem coragem, tenha ousadia. Creia que o Senhor está com você e vá. Se movimenta, meu filho. Pare de ficar, sabe, sem fazer as coisas por ordem de Deus, pensando assim: ei, quanto melhorar eu vou, ei, é período de seca. O homem está jurado de morte. Mas ele disse: eu tenho que encontrar com o rei. E aí dá-se essa situação. Primeiro ele diz e manda um recado para o rei, dizendo: ei, rei, vamos encontrar. E ele se encontra. Aí ele diz assim: ó, ajunteis os seus profetas no Carmelo. E ali vai acontecer esse ajuntamento. E antes desses versículos a qual nós lemos, você que conhece a história, você sabe que há uma afronta, porque ele diz: ei, prepare então 2 altares. E vocês vão dizer, e vão fazer os sacrifícios para Baal, para Zera. E o interessante, meus queridos, que se você for olhar no original, qual é o nome de Baal? Baal quer dizer que é marido. Baal quer dizer Senhor. Israel, naquele tempo, quando não reconhecia Deus como o Senhor, estava subjugado por qualquer marido, por qualquer senhor. Ei, o que eu estou dizendo para você nessa noite, você quer ser curado? Então, pare de andar atrás de qualquer senhor, só porque diz que é Deus. Tem muita gente se enganando, Montrezol. Meu pastor Montrezol, tem muita gente que está indo aí atrás de qualquer falácia, viu? Acha que tudo o que se diz é de Deus. Ei, nem tudo o que se diz é de Deus. Naquele grande dia, o Senhor diz que muitos chegarão: Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas em seu nome. Aí ele vai dizer: afastar de mim, porque eu não vos conheço. Não é, Claudemir? Claudemir sempre está nos cultos de quarta-feira, lá na rádio. Ele sempre ouve o pastor dele pregar sobre isso. Porque não é somente você ter seguidores, não é somente você ter centenas e centenas de pessoas na sua live. Ei, você tem que ter vida, e vida no altar. Você tem que ter vida com Deus, meu filho. Não adianta você ter só um nome. Um bom nome, a Bíblia diz que é muito importante, mas a vida com Deus ainda é mais importante, meus irmãos.
é muito importante você ter o respaldo de Deus. E aí o que acontece? Elias começa, quando eles começam ali a fazer as danças, a fazer as ofertas deles para Baal, Baal não responde. E aí Elias começa a afrontar: ei, quem sabe Baal está dormindo, quem sabe ele foi fazer uma viagem. Você conhece de Bíblia, você sabe o que eu estou falando. Quem sabe Baal foi fazer uma viagem. Ei, somente um homem ou uma mulher de Deus tem realmente confiança de bater no peito e dizer: ei, o Senhor é comigo, eu posso fazer muitas coisas naquele que me fortalece. O problema é que muita gente, pastor Metrezol, está condicionado a viver só nas bênçãos, na bonança. Na hora que passa a adversidade, na hora que vem a dificuldade, as pessoas se afastam de Deus. As pessoas se afastam do Altíssimo. As pessoas saem da live, porque queria vir aqui para ouvir. Porta aberta. Eu estou direcionando a porta. Queria vir aqui para receber a chave. Eu estou entregando mais que a chave. Preste atenção no que eu estou ministrando nessa noite. Fica aqui conosco. Fica aqui comigo e com o pastor Montrezol. Depois o pastor Montrezol vai orar e vai ser bênção. Ei, preste atenção no que Deus está falando com você. Primeiro, Elias, quando chega naquela situação, ele vai restaurar o altar que estava quebrado. Ele vai olhar para aquilo e vai assim: oh, mas é óbvio que nem Baal vai manifestar aqui. Quanto mais o meu Deus. Ele chega, ei, ali ele está dizendo: Israel, você está esfacelado, Reginaldo. Ele está dizendo isso. Ó, Israel, você está quebrado. Deles, que saudade, meu filho. Só está entrando gente boa na live aí. Fica na live, não sai não. Ei, Israel, você está esfacelado. É isso que Elias está fazendo. Ei, vamos reconstruir o altar. Sabe o que ele está dizendo? Ei, vocês já esqueceram o que os antigos faziam. É isso aí, Deus. Deus vivo, né? Deus vivo. Pastor Gesiel fala: ei, Israel, cadê o altar que você tem, que você tinha? Vamos reconstruir. Sabe por que você não está recebendo a sua vitória? Porque muitas das vezes o seu altar foi quebrado. Pastor, como é que eu quebrei o meu altar? Como é que está seu coração? E as mágoas que você guarda dentro dele? Essa semana eu me peguei falando algo que depois eu pedi perdão ao Senhor. Ei, coisa que nós não devemos ter é mágoa no nosso coração. Tem que pedir perdão? Peça perdão. Começa a reconstruir esse altar aí, meu filho. Peça perdão. Pastor, mas não fui eu que fui. Eu fui afrontado. Eu sofri afronta. Não fui eu que afrontei. Não fui eu que traí. Ei, se traíram você, não traia. Entendeu? Talvez você foi traído. Pastor, mas que situação é essa? É só no casamento? Não, em todas essas situações. Talvez você tinha um amigo íntimo que você descobriu que ele falou mal de você e você colocou aqui no teu coração. Ei, como é que você vai ser curado se você não libera no mundo espiritual, meu filho? Ei, marido, que aí está. A palavra de Deus vai dizer que muitas das vezes, pastor Montrezol, a gente impede as orações das nossas esposas. E as esposas impedem as orações do marido. Por quê? Porque estão brigados. A palavra de Deus vai dizer isso. Então, primeira coisa que nós devemos fazer: limpa o nosso coração. Limpa o seu coração. Pede perdão se você precisa de pedir perdão. Paga se você precisa de pagar. Sabe? Fale com alguém que você tem
algo para ser limpo e esclarecido. Elias está dizendo isso. Israel, volte para o Senhor. E aí é o seguinte, nosso Deus, pastor, ele é muito didático e dinâmico. Jesus falou por parábolas. Por quê? Era aquilo que aquele povo estava acostumado a ouvir. Ele vai falar sobre a mulher que perdeu os talentos dentro de casa. Por quê? Era um costume judaico da época. Ele vai falar sobre os 2 filhos. Por quê? Era o costume daquela época de um pai não dividir a sua fortuna enquanto estivesse vivo. Então ele vai contar uma história narrando aquilo ali. Ele vai falar sobre a ovelha. Então por que o profeta pega 12 pedras? Porque o povo já estava num estado de degradação total, sabe? E ele vai fazer lembrar, ei, hoje nós somos 2 nações, somos Israel e somos Judá, mas nós viemos de uma linhagem só, nós viemos de Jacó, e o Senhor mudou o nome para Israel, de suplantador para príncipe do Senhor. Israel é o teu nome. Então ele chama ali os 2. Quem sabe naquela tarde, ele começa dizendo, essa daqui ó, é Judá, essa daqui é Benjamim, essa daqui ó, é os filhos de José, que é Manassés, é Efraim, para que o povo se lembrasse que ele tinha origem. Ei, você que não foi embora, que está comigo desde o início, você que chegou depois, você tem origem em Deus. Você é filho, você tem filiação, você não é um povinho qualquer, não, você tem identidade. Olha aí. O povo não sabia do qual clã ele fazia parte. Eu sou judeu. Não, eu sou efraimita. Não, eu sou benjamita. Ei! O Senhor nos chama hoje. Vem cá. Vem restaurar esse altar que está quebrado. Vem restaurar esse altar que está quebrado. Altar, pastor, fala de liturgia. Um povo que era um povo tão organizado. Eu tenho um primo, ele chama Rodrigo Cursino. É um filho de crente, um rapaz que foi criado na igreja e é doutor advogado. Nosso advogado do Vendaval. Inclusive, dos nossos projetos, tudo ele faz parte. Né? Do Aliançadas, né? Tudo embasado, nossos projetos são todos embasados. O Café com Palavra, né? Inclusive, o Café com Palavra... Ele tem ali, ele já é também reconhecido, né? A Val vai escrever aí direitinho qual que é o reconhecimento, eu me esqueci, agora fugiu a mente, mas ele tem ali embasamento como empresa, e o Rodrigo sempre está junto com a gente, o Rodrigo Cursino. E aí o Rodrigo sempre fala o seguinte, Gesiel, primo, olha, por mais que eu não esteja atuando na igreja, mas uma das coisas que eu aprendi pela palavra de Deus é patentear. Obrigado, meu amor. Então tem a patente direitinho. O Rodrigo acompanhou a gente nessa patente. E ali, o que o Rodrigo estava falando? Gisele, pastor, as coisas são tão interessantes que maioria de hoje das constituições no mundo são baseadas no decálogo e baseados nos preceitos do judaísmo. E ele está falando isso. Ele é um doutor. Ele estudou isso na faculdade de direito. Então, o que eu quero dizer com isso? Ei, você tem identidade. E o povo judeu tinha esquecido da quê? Da liturgia do culto. Ele tinha esquecido de como fazer o culto, pastor Montrezor. De como preparar o altar. Que altar não era lugar de bagunça, Heitor. Altar não era lugar de
sabe, era lugar de comunhão com Deus. Altar era lugar de comunhão com Deus. Altar era lugar de sacrifício a Deus. Mas aprenda uma coisa, povo de Deus. Você não sacrifica a Deus de forma qualquer, não. Olha o que está escrito em Romanos 12:1. Que a gente tinha que apresentar o quê? O nosso corpo. Como sacrifício vivo. Não é assim? E a nossa mente cativa ao Senhor no culto racional. É isso que a palavra vai dizer. A palavra vai nos fazer entender que não é de qualquer forma. O altar é lugar de liturgia, o altar é lugar de adoração. Por isso que ele vai restaurar o altar. Só que, meus irmãos que estão comigo, preste atenção numa coisa. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor? E que a gente tem que colocar em nosso coração, que o altar também é um meio para a gente alcançar algo de Deus. Tem muito crente, e aí pega na época que nós ficamos em pandemia. Tem muito pastor que fala assim, eu vivo do altar. Não, irmão, você não vive do altar, não. Você vive para o altar. Eita, pega isso aí. Para de dizer que você vive do altar, não. Você vive da misericórdia de Deus. Você vive em prol do altar. Porque o altar é apenas um meio para a gente alcançar as grandes benevolências de Deus. É uma ferramenta para a gente alcançar a Deus. O altar não é Deus. Amém? Tem gente que está achando que o altar já é um Deus. Sobe no altar, ei, peraí. Você é instrumento. O altar é instrumento. É ferramenta. Onde Deus vai atuar. Interessante que a gente aprende em Levítico, pastor Montrezon. Fala, Senhor, meu sol. Oh, esse é o melhor lanche de Santa Lúcia, viu, Montrezon? Pensa, comi lá semana passada. A Val não comeu, estava viajando. Eva, eita glória. Ei, a gente aprende em Levítico, pastor, que Deus ama tanto o altar, ou melhor, me expressei mal, que Deus ama tanto a gente e quer tanto que a gente apresente algo no altar para Ele. E essa parte da mensagem eu ministrei na nossa igreja. Que Ele vai fazer o seguinte. Ele fala assim, ei, porque o povo toda a vida teve. Quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro, né, Vitor? Palavra de Deus, meu querido. Essa palavra é bênção para as nossas vidas, né? É isso aí. Sempre teve, irmão. Quando você vier ouvir uma situação que as pessoas querem igualitar, sabe? Esquece isso. Isso não é de Deus, não. Cuidado com essas teorias errôneas, né? Cuidado com isso aí. Tá? Sempre teve pobre, sempre teve rico. E eu vou te provar. O que Deus vai falar? Ei, você é bem pobrezinho? Você está com pouco dinheiro, mas eu quero sua oferta. Aí Deus vai fazer o quê? Você não tem o que apresentar no altar. Não, ministrei isso numa quarta-feira passada aí, sem ser essa quarta na outra. E eu disse assim, ó, Diego Lima, pastor Diego Lima, meu amigo, Deus abençoe. Eu disse assim, tem pouco dinheiro? Tem. Mas você tem que apresentar a totalidade. Então o que você tem? Não, eu tenho farinha. Traz a melhor farinha. Olha só, olha isso. Aprende aí, povo de Deus. Vai ofertar? Dá a melhor farinha que tem. Era 4 tipos de oferta. Qual é a outra, pastor? Não, eu não tenho. Eu tenho um pouquinho mais. Eu tenho uma pombinha. Uma pomba. Perfeita, branquinha. Para entregar no altar do Senhor. Vai lá e entrega para o sacerdote vai fazer como sacrifício. Não, as coisas melhorou esse ano. Esse ano eu trouxe um cordeiro. Pega o melhor cordeiro inteiro, irmão. Entende? Quem vai cortar ele é o sacerdote. Para de ficar colocando, sabe, oferta pelas metades no altar do Senhor. Opa! Olha aí, ó.
Para de ficar, sabe? Eu vou só nos cultos, mas eu não vou me envolver muito com a liderança da igreja, não. Não, eu vou me envolver só um pouquinho. Ei, eu sou crente, mas tem área da minha vida que ainda permanece no mundo. Ei, se joga pro inteiro, meu filho. Altera para sacrifício, é para sacrifício. Para você se sacrificar, sacrifica por inteiro. Por isso que muita gente não está sendo curado, pastor. Sabe? Quero ser aquele crente que, não, eu até sou membro daquela igreja, mas eu não concordo com todas as coisas que acontecem lá. Ei, não concorda com a igreja, não. Concorda com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. E entrega a sua vida no altar, meu filho. Beleza, aí o que acontece? Chega na oferta de Elias. Nós estamos lembrando que nós estamos 3 anos e quase 6 meses sem água. Mas ele pediu um bezerro. Ele pediu um melhor. Ele pediu um bezerro cevado. Ei, já que vai entregar para o Senhor que seja o melhor, traga então o bezerro. O tempo está difícil, Michele Brito, lá de Tumbiara, Norminha, lá de Rio Verde. Está difícil o tempo, mas entrega o melhor. Tá? Para de ficar colocando coisa pequena no altar. Você pode. Ei! Como é que é? É farinha que você vai entregar? Deus vai receber. Porque é isso que você tem para entregar. Mas entrega melhor. Entende? E eu não estou falando de dinheiro só, não. Dinheiro também. Quem entregar na casa do Senhor, entregue o melhor. Mas principalmente a sua vida. Principalmente você se entregue no altar do Senhor. Ele não explora ninguém, não. Ele faz segundo o quê? As suas próprias possibilidades. Eu acabei de ministrar isso aqui. É sobre a sua possibilidade. Viu, irmão Luciano? É do jeito que você pode. E ele conhece. Ele conhece, viu? Ele conhece tudo. Mas aí o que acontece? Sabe por que ele vai ter que reconstruir o altar, pastor? Porque no altar de Baal não teve resposta. No altar de Baal só teve barulho. Chega um momento, próximo ao meio-dia, que eles começam com lancetes. Ô, Maede Silva Castro, um abraço para o meu pastor, Rafael Castro, que deve estar do lado da senhora agora, nesse momento. Um beijo no coração de vocês. Pastor Rafael e a irmã Eide foram meus pastores vice-dirigentes em Bom Jardim durante 4 anos. Pensa no casal crente, viu, pastor? Esse povo aí é crente, povo abençoado. Me ouvia toda terça-feira e povo abençoado mesmo. E o seguinte, pastor, a partir do momento que o altar está quebrado e ele vai sendo refeito, o que vai acontecer? A gente vai entender que aquele povo não tinha um compromisso com Deus. E agora, Elias está dizendo, ei, o povo já chegou, o povo está do lado. Todo mundo, a palavra de Deus, eu li que ele disse todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Então todo mundo que estava ali foi para ele. Inclusive, os 850 profetas, os 400 de Azir e os 450 profetas de Baal. Todos eles foram para perto de Elias. Aí Elias vai pegar e começa aquela situação. Começa a organizar a liturgia. Começa a fazer algo de diferente. Começa a mostrar o povo que Deus é Deus e não aceitava aquela coisa daquele jeito que estava, não. Sabe por que tem muita gente que não tem, sabe, vivido grandes coisas com Deus? Por conta disso, pastor. Tem querido, tem levado as coisas de qualquer forma. E o Senhor não é desse jeito. Deus não aceita. Eu já disse aqui nessa noite. Deus não aceita. Viu? Então é hoje que você pode, viu, Carol? Tirar isso do teu coração. Tirar essa mágoa em o nome de Jesus. Deus não é seu pai que te feriu. Tá? Começa a pedir perdão para ele. Ele é homem. Eu não estou aqui defendendo o seu pai, não, porque nem sei qual é a história.
Mas Deus não age da mesma forma. Ei, e aí o que vai acontecer, meus irmãos? Vai acontecer que Elias, quando prepara aquele altar, ele vai oferecer da forma correta, da forma que ele aprendeu. Ei, você já aprendeu, talvez você esqueceu a forma de você adorar. Então, é só você lembrar. O Espírito Santo vai fazer você lembrar. E aí, o que Elias faz? Ele pega o bezerro, ele reparte o bezerro. Primeiro, ele coloca a lenha do jeito que tinha que ser feito. Coloca a lenha. Depois de ter consertado o altar, ele prepara todo o ambiente. E aí ele vai colocar o bezerro que jeito? Repartido. Mas que jeito, pastor Gisel? Na sua totalidade, viu, doutora Bárbara? Doutora Bárbara, nossa advogada da Adva Santa Lúcia, chegou aí. Ei, ele entrega na totalidade, pastor. Tá bom? Esses dias eu estava até brincando com os irmãos, né? Tem um quarto traseiro, que é o melhor, né? Tem mais carne, mas tem os dianteiros também, tem a cabeça também. Tudo em cima do altar, repartido, conforme o Senhor tinha entregado, sabe para quem? Lá atrás para Abraão. Lá atrás mesmo para Abraão. Depois entregou em forma de lei para Moisés. Em forma de informativo, como os levitas deveriam então sacrificar. Mas na sua totalidade. E aí, irmão, você quer um segredo de Deus que eu vou revelar para você agora? Quando nós nos oferecemos na totalidade para o Senhor, Deus se move por inteiro para nos conceder a vitória completa. Pega isso aí, isso é chave para a sua vida. Tem muita gente no Tresol que não está recebendo por conta disso. Eu vou entregar só um pedaço, só um pouquinho. É a noite de você se entregar por completo para o Senhor. Entregue por completo para o Senhor. Entregue a sua vida por completo, a sua casa. Ei, entrega tudo para o Senhor. Sabe? Se entregue para o Senhor na sua totalidade. E aí eu fico impressionado. Para por aí. 3 anos e quase 4 anos sem chuva. 3 anos e meio sem chuva. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai desafiar ainda mais. Você já imaginou de onde vem esses 12 cântaros de água? Pega isso. Para Deus é sempre o melhor. Nós começamos essa viagem hoje, aqui, nesse capítulo, eles andando pelos valados, andando pelos rios ressequidos, procurando verdura. Nós estivemos aqui ministrando nessa palavra, nessa noite, dizendo que durante esse tempo, Obadias escondeu 100 profetas, 100 homens de Deus e mulheres de Deus em cavernas, dando apenas pão e água. Agora, Elias vai dizer, trazei água. E é com abundância, viu? E aí, eles jogam pela primeira vez. E aí molha o altar. E aí, meu querido, ele joga pela segunda vez. E aí vai molhar mais. Primeiro molha o altar, mas primeiramente molhando o bezerro. A segunda vez já vai molhar o altar. Na terceira vez, pastor, a água vai encher também ali o val, a vala ou o reto que foi cavado. Que seria mais ou menos um tamanho dos 30, 40 centímetros, que era espaço de 2 tamanhos de semente. E aí eu começo a entender que existia um mistério sobre as águas. Ei, no altar de Baal tem fogo estranho. No altar
erigido para Baal. Existia uma técnica que os estudiosos vão dizer, pastor, que eles colocavam como que se fosse um fogo ali por debaixo, para enganar as pessoas, para que aquele fogo viesse para cima. Elias está dizendo assim, aqui não tem treta não, mano. Aqui o negócio, o papo é reto. Aqui eu vou mostrar que é Deus que faz. O fogo vai vir de baixo, o fogo vai vir de cima. Eu fiquei por muito tempo, sabe, pastor? Procurando. Mas por que Elias vai perder água nessa bendita desse altar? Mas é para isso, sabe por quê, pastor? Tem muita gente que está sendo enganado, né? Por falsas promessas, né? Das pessoas desse mundo, né? Por falsas promessas de políticos, por falsas promessas de pastores, né? que tem se levantado nesse mundo, né? Tem gente. Imagina se essa live aqui fosse revelação. Eu começasse a pedir para Deus me revelar. Vamos falar o CPF do Denis, que escreveu lá, glória a Deus. Pastor, nós estaríamos aqui com 1.500, 2.000 pessoas. E Deus faz isso. Deus pode fazer. Eu acredito que Deus pode fazer. Deus usa. Só que nós estamos fundamentando esse povo aqui na palavra. Por quê? A cura é pela palavra de Deus. A live já tem esse nome. E nesses pormenores é que Deus age. Tem muita gente, sabe, que está nessa situação, pastor Alexandre. Pegando palavra de um, de outro, né? Pegando, sabe? Ah, não, esse aqui parece que tá bom. Esse aqui parece que... Irmão, está na hora de nós irmos pela palavra de Deus. Está na hora de nós fazermos o compromisso com a palavra de Deus. Está na hora da gente fazer um compromisso de fato e de verdade. Quando ele coloca água e manda jogar água, pastor Montrezol, ele está dizendo que não tem fogo estranho em cima do altar e nem por baixo, nem de lado. O Senhor hoje trouxe pessoas aqui nessa live para reedificar esse altar, restaurar esse altar. O Senhor trouxe pessoas aqui nessa live hoje para esparramar bem a lenha sobre o altar, para entregar o sacrifício sobre o altar. O Senhor trouxe pessoas aqui para ser novamente consumidas pelo fogo que vem do alto sobre esse altar. Quer ser curado? Começa a restaurar esse altar que está quebrado. Quer ser curado? Comece a entender que tem alguns pormenores para a gente fazer. Quem for entrando não me segue, ainda não me segue, pode começar a seguir. Né, pastor? Pode, quem não me segue, pode me seguir à vontade. Ele segue o pastor Montrezol. Os meus que entrarem, que só seguem a mim, segue o pastor Alexandre Montrezol. Alexandre Montrezol. E quem ainda não me segue, que segue ele, segue a mim. Que a gente vai aí ministrando palavras, né? E Deus vai fazendo grandes coisas. Sabe o que Deus começou a colocou no meu coração sobre essa mensagem, pastor? Que precisa de água para que nós sejamos lavados deles. Obrigado, irmã Luciana. Sabe, a água é para a gente ser lavado, pastor Montrezol. Sabe? E um dos símbolos do Espírito Santo também é a água. O Espírito também simboliza por água. É fogo, sim. É fogo, sim. Mas é água. Precisamos da água para nós sermos lavados. Ei, eu costumo perguntar, né, para as irmãs, o que você usa para limpar a casa? Não é água? É para lavar as vasilhas quando está suja. Não é água com detergente? Sim. Ei,
A água do Espírito vai começar a descer em altares que estavam quebrados hoje. A água do Espírito vai começar a trazer uma limpeza, trazendo santidades em casas. Ei! Eita, meu Deus! O negócio está pegando aqui. Chama mais alguém para a live, porque o Senhor me entregou uma revelação. Ei, que revelação que você gosta? Aqui também tem. Ei, pastor Mentor Motrezol, entrou um casal aqui nesta live. Cachoeira, baixa, rastro e bacana. Que o leito matrimonial dele estava maculado. O casal, sabe o que eles já tinham feito? Preparado o divórcio, porque houve traição conjugal. Mas o Senhor hoje manda a água do Espírito nesta casa, neste leito, que estava maculado e agora vai ser purificado em nome de Jesus. Tá tudo molhado. Tá tudo molhado. Olha quem chegou aí, a mulher do banco chegou aí. Pastora Sara bem. Eita, meu Deus. Tá tudo molhado. Paz do Senhor, pastora Sara. Tá tudo molhado. Tá tudo encharcado, pastor Alexandre. Pastor Montrezol. Tá tudo encharcado de água. Aí sabe o que vai acontecer? Tudo encharcado de água. Não tem mais jeito. Humanamente falando, não tem mais jeito, pastor. É muita água. Tem muita situação, pastor, que não tem mais outros, não tem mais jeito, viu? Se não for o fogo do Espírito. Se não for o fogo que vem de Deus. Está tudo molhado. Por 3 vezes eles molham tudo. Mas aí, do jeito certo, o profeta Elias ofereceu a oferta de manjares. No versículo 36, e diz, o profeta Elias se chegou e disse, aí ele vai fazer da forma correta. Olha o segredo aí, ó. Olha o segredo aí, ó. Ó, Senhor, primeiro, Deus de quem? De Abraão. Quem é Abraão? Abraão, primeiro, considerado amigo de Deus. É o pai da fé. É o nosso patriarca, tanto do judeu quanto dos gentios. Por quê? Em Gênesis, Deus vai falar o quê? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, nessa bênção, eu também faço parte. Ei, Deus de Isaac e de Israel. Você viu que mudou a nomenclatura? Geralmente, os profetas vão dizer Deus de Abraão, Deus de Jacó e Deus de Isaac. Não é assim que está escrito? Ou Deus de Isaac e Jacó. Geralmente está escrito assim. Os próprios salmistas vão dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que é o filho de Abraão, o filho da promessa, o Deus de Jacó. Aqui ele vai mais na responsabilidade ainda. Porque ele está falando de nação, pastor. Está falando do príncipe de Deus. Aí, a nomenclatura aqui é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ei, deixa o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Israel entrar na tua casa hoje. E ele vai
orar com mais intrepidez. Manifesta-te hoje, que é Deus em Israel. Deus com D minúsculo não tinha muito, irmãos. Está lá 450 profetas pulando, mais 400 de Azera. Como eu disse, né? Lembrando, quem está comigo desde o início da live, o que acontece? Baal é o Senhor, é o marido, né? Eita, meu Deus! Mas o marido da igreja é Jesus Cristo, irmão. O marido da igreja não é Baal. Baal é marido do mundo. Baal é aquele que aceita qualquer sacrifício, aceita qualquer oferta. Mas não manifesta também não. Azera, ou Azerá, como você queira, era a deusa da sensualidade. Eita, meu Deus, aí pega, pastor. O que nós estamos vivendo hoje? Que palhaçadinha é hoje? Eita, vou falar. Desculpa aí, talvez você pode até cancelar o senhor. Comigo não tem problema não tem problema cancelar a mim não. Eu quero que quem me siga seja pessoas que realmente têm compromisso com Deus. Ei, mas aí, entra a moda do mundo, né? Ah, nós temos que vestir de uma certa forma para ver um certo filme. Tem tanta gente se prostrando. Aí eu vejo, meu Deus, eu vou falar. Pessoas, né, cristãs evangélicas, vestindo bonitinho com a filhinha, e nem viu a classificação do filme e vai levar a menina para ser doutrinada por ideologia de gênero satânica, por ideologia mundana. Ei, cuidado que a gente tem colocado na frente dos nossos filhos. É água que você quer? Então toma água e toma fogo também. Cuidado com o que você tem colocado. Sabe? É muito lindo, né? Eu vi uma pessoa falando, essa pessoa viu essa situação, e contando das desconstruções que é feita desse determinada situação aí. E a gente aqui eu construindo. Aí você vai lá naquela fila, eu vi uma moça falando assim, eu fui e não fiz o que comprei antes. Estava esgotado. Na live da cura pela restauração pela palavra, não esgota não, meu filho. Aqui pode entrar 1 milhão de pessoas, tá bom? Só que entra entendendo que você vai ser curado pelo Espírito de Deus. Ei, olha aí. Ele vai falar. O profeta vai falar. Ei, Deus de Israel, mostra que o Senhor é Deus em Israel. E eu sou teu servo. Irmão, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para mostrar para o povo, viu, Nilda? Que nós temos a diferença, a marca da promessa. Eu sou seu servo. Senhor, eu sou teu servo. Conforme a tua palavra que eu fiz todas essas coisas. Tem muita gente que tem recebido palavra de Deus e não tem coragem de fazer o que Deus está mandando, pastor. Esse é o problema. Não faz o que Deus manda. Não faz o que Deus pede. Responda-me, Senhor. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um Elias sabendo que Deus vai falar. Mas um Elias que está clamando ao Senhor. Não é, o Denis? O Denis mora em Goiânia, pastor Montrezão. Goiânia, para Bom Jardim, dá quase 350 quilômetros. Ele foi lá para me visitar. Você vê o amor desse rapaz. Agora você vem em São Paulo, viu, Denis? Vem aqui em São Paulo, Denis. Você me visitar. Mas, Senhor, quem está ali, a Vani Crochê, maior crocheteira, se existe essa palavra, de Goiás, viu? O mundo está conhecendo a arte dessa moça aí. Ela está fazendo até curso, meu irmão. Pensa numa menina que está arrebentando no Brasil. Crente, viu? Dizimista fiel. O que acontece, meu pastor? O que está acontecendo nesse mundo? As pessoas, muitas das vezes, não reconhecem mais que a gente é crente, pastor.
Ah, meu Deus. Soberba, né? É verdade, Denis. Às vezes acontece isso mesmo. As pessoas não estão reconhecendo mais a gente. Né? Tem muitos cristãos que estão nem igual o 007, né? Porque o 007, eu vi uma charge no Facebook que eu morri de rir. Eles falaram assim que o 007 era um espião mais ruim que tinha. Porque é o espião mais conhecido que tem, né? Todo mundo conhece ele. Todo mundo sabe, né? Quem era o 007. Então tem crente que nem é igual o 007, é o da CIA. Tem crente, sabe? Que ele não. Se você descobrir que ele é crente, é difícil. Você trabalha 5 anos com ele. E você não sabe que ele é crente. Porque ele é disfarçado. As palavras dele não condizem com gente crente. Eita, eu vou falar! Começa a lavar a tua boca. Começa a ver o que você fala. Tem pessoas que estão do teu lado e precisa de ser tocado por uma palavra. Ei, imagina se Elias tivesse, sabe, entrado na onda de Geza. Eita, vamos largar esse negócio para lá, porque servir a Deus é muito ruim, porque eu não tenho mais amigo, velho. Assim, tive que ir para a caverna, mano. Eu tive que ser sustentado por corvo, meu. Era mais fácil. Você acha que... Você acha? Não. Vem cá. 150 profetas, né? 400 de Azer e 450 de Baal. Você acha que algum dia esse povo ficou sem comer, pastor? Você acha? Todo dia tinha pão quentinho. O homem era rei, a mulher era rainha, pastor. Não tinha Israel, não. Busca em Damasco. Busca no Egito. Eita, vem, traz o leite do Egito, traz a carne do Egito, traz os vinhos, traz a especiaria do Líbano. Entendeu? Para esse povo não falta não, pastor. Para Elias faltou. Mas Elias é homem de Deus. E ele vai falar, ei, hoje tu és Deus de Israel e eu sou o teu servo. E conforme a tua palavra que eu fiz isso. Responde-me, Senhor. E ele vai insistir. Versículo 37, eu estou lendo. Responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus. E que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Carabacandarabaxê. Uribalaçoi candará. Ei, nesse momento aí, Elias está dizendo assim, ó, ainda tem esse povo que pode se converter. Esses dias eu levei uma chacoalhada santa, pastor, porque eu tenho o meu posicionamento, né? Eu tenho o meu posicionamento. Eu não sou partidário, mas eu tenho meu posicionamento. Aí eu estudando para a palavra de Deus, ele falou assim, aí Deus me colocou assim, sabe aquele irmãozinho, sabe, que não entende dessa ideologia do mundo. Eu vou procurar ser mais objetivo aqui para não ferir ninguém, mas, sabe, essa ideologia satânica que está aí, que é a favor do aborto, que é inteligente, tá ligado, que é a favor das coisas desse mundo, sabe? Aí Deus falou assim para mim, é para esse que você tem que ensinar. Não é para os seus irmãos de direita, de extrema direita, como eu sou de extrema direita, eu costumo dizer. Não é sobre ideologia, é sobre Cristo, o Cristo morto e o Cristo ressurreto. Sabe, meu pastor? Isso é muito forte, isso é muito importante. Nós entendermos que esse evangelho, aqui, ó, esse evangelho, o Elias está dizendo, trazendo esse povo, sabe? É o povo de Israel que está no caminho errado. Imagina, sendo direcionado por um rei perverso, por uma mulher manipuladora, e que tem de Jezabel hoje, meu amigo, de mulher manipuladora, sabe? De homem manipulador.
manipulador, porque o espírito pega nos homens também, é manipulação. E o Senhor me falou, é para esses que você tem que pregar. É para esses que você tem que ensinar. Ah, você é contra o aborto? Então ensina para eles por que abortar é pecado. Você é contra a ideologia de gênero? Ensina para eles que macho e fêmea os criou. É para você, nessa noite que está aqui, que precisa de ser restaurado. Elias orou para nós. Ei, está caindo fogo do céu. Caiu fogo do céu, versículo 38. E consumiu o holocausto. Eu estou, nesta noite, profetizando que o fogo vai primeiro consumir o holocausto. Aí, vai consumir a lenha. Tem muita gente hoje aqui que não são mais consumidos pelo fogo do Espírito, que, sabe, a lenha continua do mesmo jeitinho que foi colocada no altar. Hoje vai ser consumida. E olha aqui, nesse detalhe, as pedras foram consumidas pelo fogo, pastor. Está na Bíblia, você está me acompanhando aí. E o pó das pedras foi consumida pelo fogo. E ainda lambeu a água que estava no rego, na vala. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ontem o senhor estava em uma live orando pelo Brasil. São 21 dias de oração, jejum e clamor pelo Brasil, né? O amigo do senhor está fazendo. E eu agora quero profetizar em nome de Jesus que a nossa nação brasileira ainda há de clamar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Começa, fala aí 3 vezes na sua casa aí, ó. Só o Senhor é Deus. 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 É nessa sua causa, Jovita, que só o Senhor é Deus. É aí, ó, que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. É na sua causa. Ei, pode o homem ter falado que não vai dar certo, mas eu digo que só o Senhor é Deus. Para a sua situação, meu filho. Tá? Acabou. Deus, filho. Ei, Denis, eu quero liberar uma palavra para você. Esta semana ainda você disse assim: ei, parece que as coisas estiveram, sabe, trancadas para mim. Meu Deus, parece que eu tive tão bem. Parece que eu trazia as coisas para minha casa com mais facilidade. E eu te digo nessa noite, aquela porta que você está esperando vai abrir. Porque só o Senhor é Deus na sua vida. E aqueles vão ver que o Senhor ainda faz milagres e maravilhas no meio do povo dele. Receba essa palavra aí, meu filho. E olha que tem mais de 4 meses que eu não falo com você. Não sei como é que está a sua vida financeira. Mas o Senhor te entrega essa palavra. A porta vai se abrir. Creia somente. É hoje que o Senhor vai fazer maravilha. Viu, Fernando? Pastor Fernando Silva, lá de Aragarça. Deus abençoe a tua vida. Estou com saudade de você. Pastor, Deus está aqui nesse lugar. Tenho certeza que vidas foram alcançadas através dessa palavra. Essa palavra rema. Essa palavra revelada da parte de Deus. Tem pessoas que vão ser curadas
a partir do momento da restauração do altar. E agora eu passo para o Senhor, porque o Senhor é aquele que está nos recebendo hoje, o anfitrião da noite. E a bênção na minha vida hoje passa pelas suas palavras também. Amém? Olha só, olha aí o Denis. É de Deus ter entrado nessa live. Amém, meu filho. Deus ainda usa o profeta na terra. Pastor, eu e minha casa oramos pela sua vida. Temos o Senhor como referência. Obrigado por ser boca de Deus para a minha vida, para a vida da minha esposa, tá? Para os meus filhos, tá? Gratidão é o que eu tenho pela sua vida. Você realmente é um homem de Deus, alguém que o Senhor levantou nessa nação para fazer a diferença. Ei, todas as vezes que eu recebo mensagem de pastores de outros países, eu só lembro do Senhor. E no dia que o Senhor entregou essa mensagem, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou ser pastor de pastores? Como é que pastores vão chegar até mim com essa pequenez, tão pequeno que nós somos? E eu só lembro desse pastor abençoado, eu e Val, e temos orado pela sua vida, pela tua casa, tá? Pelos seus. E graças a Deus que o Senhor tem sustentado você. Tá? Que Deus continue abençoando você em todas as coisas. Que os Deus dos céus faça prosperar todos os seus caminhos, pastor. Tá? E agora que Deus abençoou, que abriu novamente, né, os templos para as pessoas buscar o Senhor, que as agendas também estejam abertas aí para o Senhor, que o Senhor vá em muitos lugares, que o Senhor seja bênção dos céus, assim como o Senhor é bênção na nossa vida, na vida da nossa família. Tá bom, meu querido? E eu passo a palavra para o Senhor nos despedir em oração, porque o Senhor é maravilhoso, Deus é maravilhoso, e Ele está no meio de nós. Amém, meu querido? Muito obrigado. Glória a Deus. Eu é que agradeço, meu querido pastor, colega de ministério, amigo Gesiel, pela maneira especial como o Espírito Santo falou conosco nesta noite através da palavra liberada. Eu muito tenho ministrado acerca de restauração de altar. Mas é interessante como a palavra de Deus, ela se renova. Enquanto você ministrava, eu mesmo já ministrei sobre este capítulo do primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18. Mas hoje Deus trouxe uma nova estratégia da palavra. Eu quero compartilhar essa estratégia com vocês em 2 minutinhos. Olha que interessante. Quando Elias começa, no versículo 31, a reconstruir o altar, ele é feito de pedras. As pedras, no caso ele colocou 12, são a matéria-prima do altar. Amém, glória a Deus. Então, Deus está esperando que você reconstrua o seu altar com a matéria-prima que Ele te deu. E eu vou lhe explicar melhor, porque está na hora de dar nomes às pedras. Meu Deus, olha isso. Porque Israel não eram 2 nações, Judá e Israel. Para com isso. Eram 12 tribos. Uma para cada filho de Israel. Uma nação só. E tem muita gente oferecendo altares incompletos para o Senhor. Senhor, eu te entrego o meu trabalho, mas não te entrego a minha família. Eu te entrego a minha família, mas não te entrego a minha própria vontade. E assim sucessivamente. Para que o fogo descesse, Elias restaurou aquele altar usando a matéria-prima completa da nação. Está na hora. E o que é que o Espírito Santo espera de mim e de vocês? Que você comece a reconstruir o seu altar, pedra por pedra, dando nomes às pedras. Senhor, a primeira pedra, eu vou colocar aqui a minha família e te oferecer. Oh, glória! Olha
A isso aí. segunda pedra, Senhor, eu vou colocar aqui a minha vontade e te oferecer. Olha isso. A terceira Meu Deus, pedra, é Senhor, eu vou colocar aqui a minha carreira profissional e te oferecer. Olha isso. Para aqueles que já estão na caminhada há mais tempo, Senhor, eu vou colocar aqui o meu ministério e te oferecer, porque não é meu, é teu. Coloque a sua vida e comece a dar nomes a cada parte da sua vida para apresentá-los diante do Senhor. Coloque diante do Senhor, que espera que você reconstrua um altar de pedras. Dê nomes às pedras. Meu Deus, olha isso aí. O próprio Elias foi colocando pedra por pedra. E por que não dizer, olha, essa pedra representa Judá, essa pedra representa Benjamim, essa pedra representa Dan, essa pedra Rubem, e assim sucessivamente. Naftali, por aí vai. Coloque diante do Senhor e não esconda pedras. Não esconda pedras. Porque se você esconder as pedras, uma ou duas, já ficará um altar incompleto. E num altar incompleto não cai fogo do céu. É isso aí. Olha isso. E detalhe, veja como é importante. Queridos, eu já ministrei sobre este capítulo inúmeras vezes. Tenho falado sobre restauração de altares inúmeras vezes. Mas a palavra de Deus se renova. Glória a Jesus. Coloque esta estratégia em prática. Dê nomes às pedras. Oh, maravilha. Para que você seja curado. Oh, glória a Deus. Dê nomes às pedras. Coloca diante do altar. É a minha família, Senhor. É o meu filho, fulano. É a minha filha, ciclana. É o meu marido, Beltrano. É a minha esposa, fulana de tal. Está aqui no teu altar. E eu ofereço a ti como uma oferta, como um holocausto vivo, como um cheiro suave às tuas narinas. Queridos, não existe entrega que fique sem resposta de Deus. Se você está na presença daquele que se chama o grande eu sou, não existe entrega que fique sem resposta. Glória. Isso eu tenho profetizado sobre a vida de Gesiel e de Valdicélia há algum tempo. Porque o Senhor me mostrava a entrega que eles fizeram. Isso eu já vi há mais de ano. E Deus dizia, essa entrega não ficará sem resposta. Você quer ver a resposta de Deus? A resposta de Deus ela vem sob a forma de fogo. E quando o fogo vem, a resposta de Deus simplesmente toma. Por que foi consumido? Você fica perguntando, mas por que não consumiu só a oferta? Por que consumiu as pedras? Porque Deus recebeu tribo por tribo como um cheiro agradável. Olha aí. Se você colocar a sua casa, a primeira pedra, a sua vontade, o seu trabalho, a sua saúde, colocar diante de Deus, Senhor, é teu, ele vai receber. E quando o fogo vier, ele vai subir. Porque quando consome, aquilo sobe na forma de fumaça. A narina de Deus, né? Aquilo sobe, aquilo é recepcionado na glória. Coloque as pedras e dê nomes às pedras. Senhor, eu não consigo, eu não posso. Ou como dizia o pastor Gesiel de forma muito singela, eu não sou capaz. Eu sou pequeno. Mas isso não importa, porque o que importa é quem está conosco. E a glória a Deus. Comece a dar nomes às pedras. E então você verá a resposta dos céus. O consumir representa a
recepção da oferta que foi entregue. Significa que Deus recebeu. Significa que Deus aceitou. E que Deus tomou para si. Tomou para si até as pedras. Você quer ver Deus tomar para si o seu casamento? Coloque-o como pedra desse altar. Aleluia. Você quer ver Deus tomar para si o seu trabalho? Coloque-o como pedra desse altar. Você quer ver Deus tomar para si a sua família, os seus filhos? Coloque-o como pedra nesse altar. Dê nomes às pedras, porque o Senhor vai receber a oferta. Oh, glória! Fogo dos céus. Como resposta eficaz, trazendo vitória, para que saibam que só o Senhor é Deus. Oh, glória! Aleluia! Eu agradeço. Nós vamos finalizar com uma oração. E eu quero aqui agradecer a Deus de forma muito sincera por este momento que os céus prepararam para nós. E sim, falar também de algo que o Espírito Santo colocou em meu coração, Gesiel e Valdicélia, anos atrás, que já faz mais de ano, um carinho, uma afeição, um respeito e uma admiração muito grande pela sua casa. E eu oro aos céus que preparem momento para que possamos estar juntos para celebrar, para orar e para comungar desse sentimento de amizade, de parceria, de respeito e consideração. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pastor, ore por nós. Amém. Vamos orar. Que maravilha. Plenitude aí, hein? Plenitude. Viu? Plenitude. Seja pleno na presença do Senhor. O Senhor Deus está conosco nessa noite. Agradecer mais uma vez, viu? Todos que vocês que ficaram aqui até agora. Aí nós amamos muito esse cuidado de Deus que nós vemos através da sua vida, meu querido. Né? Deus sempre tem se levantado pessoas, e você é uma das pessoas que realmente nós temos visto Deus agir, né, através da sua vida. Mais uma vez te agradeço. E agora está mais perto, né? Mais agora perto, pelo menos mais 1.000 quilômetros mais perto. Né? Está 1.300, 1.370, agora só está 370. Bem mais perto. Eu fui a Santos esse dia, não conhecia a Serra de Santos, desci a Serra de Santos. Eu vou na tua casa, viu? Então, quero que você venha aqui também. Vamos orar, obrigado mais uma vez, viu? Nós possamos... vou voltar com o clamor da meia-noite. Aí eu quero que você venha semear também em nossas vidas. Tá bem, meu amigo? Deus poder te abençoar. Vamos orar. Papai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa noite, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Alexander. Senhor, pela vida, Senhor, da casa dele. Tudo que chama e leva o nome dele, seja abençoado pelo Senhor. Meu Deus, nessa noite, nós recebemos dos céus essa palavra. Senhor, entendendo que nós devemos, primeiro, para receber uma cura do Senhor, nós devemos restaurar o altar que está quebrado. Meu Deus, entender que cada pedra, Senhor, é um prisma da nossa vida, Senhor, que é sentimento, que é trabalho, que é filho, que é esposa, Senhor, que é casa, que é lar, que é ministério. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abre as portas, Senhor, para aqueles que estão necessitados, Senhor, meu Deus. Ó Pai, todas as palavras que nós liberamos da parte de Deus nessa noite, que o Senhor venha receber, ó Pai, meu Deus, como um incenso suave às suas narinas, assim como o Senhor recebeu naquela tarde, Senhor. E, papai, nós sabemos, ó Deus, o desfecho que foi aquela situação. Meu Deus, assim nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor também abençoe a cada um dos que estão nessa live, aqueles que verão essa live depois. Ó Pai, que a palavra do Senhor seja, ó Pai, completa na vida de cada um. Senhor, ser conosco, com a minha esposa, com meus filhos, tudo que nós estamos
planejando, ó Pai, meu Deus, e que o Senhor venha curar através dessas lives que o teu filho tem feito, ó Pai, tem entregado. Em nome de Jesus, amém. Deus continue te abençoando, meu amado. Tamo junto. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui para a gente registrar e fazer o story depois. A gente já não é assim tão bonito, né? Então, se a gente não para e não faz pose, fica horrível a foto, fica as caras e bocas, tem que parar, avisar que vai fazer a foto. Só um minutinho, Zezé. É isso. Oi. Fechou. Aí, o Heitor tá aqui. Vem cá dar tchau pro senhor. Fica com Deus, meu amigo. Obrigado. Deus abençoe, querido. Abraço a todos aí. Amém. Abraço mandado aí também. Tchau, tchau. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Encontro marcado na nossa live semana que vem, na terça-feira. Mas antes, nós ministraremos a convite da pastora Luciana Cunha na live Despertar das Leoas. A gente vai mais pertinho divulgar o cartaz para que todos possam estar conosco, mas você já pode reservar esse horário na sua agenda, segunda-feira, dia 31 de julho, às 19 horas, horário de Brasília. Aí na terça-feira, no dia seguinte, teremos a nossa live. Tá bom? Deus te abençoe. Fiquem na paz no Senhor. Cheiro no coração de todos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Cheiro no coração de todos. Até a próxima. Deus abençoe. Shalom.